Exemplo de Abraão. Abraão, você vai ver Deus falando a respeito dele. Abraão é meu servo, Abraão é meu amigo. Nós vamos também encontrar pessoas falando a respeito de Deus e usam frases. Uma mulher perguntou para o seu marido: você venceu a guerra? E ele disse: eu venci a guerra. Você levou os seus homens? Ele disse: sim, eu levei os meus homens. Ela disse: então, você sabe que não foi você que venceu a guerra. Ele disse: sim, é verdade, não fui eu. Quem venceu a guerra foi Deus. E ela disse: não vamos chamá-lo mais de Deus, vamos chamar de Senhor Sabaote. Aleluia. Senhor da guerra. Um dia esse mesmo homem precisa de uma ajuda, de um amparo, porque esse homem está precisando de ajuda econômica, de dinheiro, e ele vê a provisão na frente dele. Quando ele vê a provisão, então ele deixou de chamar Deus de Deus. Então deu uma frase para qualificar aquilo que aconteceu. Ele chamou Jeová Jiré. O Senhor é a minha provisão. Sara foi quem chamou Sabaote, Senhor da guerra. Abraão foi quem chamou Jeová Jiré. Um belo dia, Faraó também chamou um dos seus servos, provavelmente o mais ilustre dos seus servos, e disse: como você se chama, rapaz? Você que interpretou os meus sonhos, você que deu a direção para a nossa nação, como é que você se chama? Ele disse: meu nome é José, sou conhecido como José do Egito. E o próprio Faraó disse a ele: você vai se chamar Zafinete Paneã, porque você deu vida ao nosso povo. Comumente visto a troca de nomes e frases citadas para que aconteça determinadas coisas. Deus olhou e viu que deveria fazer alguma coisa. Escute o que eu vou dizer a vocês. Deus olhou, essa mensagem vai mudar a vida de muita gente se ele acreditar. Essa mensagem do Senhor Jesus vai mudar a vida de muita gente, quem acreditar. Um belo dia também aconteceu assim. Deus viu que deveria fazer alguma coisa pela terra, e ele decidiu então fazer, e ele usou duas palavras para fazer a melancia, para fazer a abóbora. Ele usou duas palavras para fazer a criação de peixes, de monstros marinhos, de criar o espaço sideral. Ele então usou a palavra rema. E viu Deus que tudo que fez era bom. A palavra "e viu Deus que tudo que fez era bom" é rema. Rema é tirar do nada o tudo. Ele viu que era bom, não viu que era parecido. A abóbora ele não fez parecida com nenhum outro legume. Não havia nada para ele copiar. Ele fez a melancia e não se inspirou em ninguém. Ele fez o homem e não se inspirou em anjo. Ele fez o peixe e não se inspirou em nenhum outro anfíbio. Porque Deus criou do nada e ele disse rema. Deus fez a melancia e viu Deus que era bom. Tá bom. Se Deus tivesse copiado, estava escrito e viu Deus que era parecido. Não, e viu Deus que era bom. Ele usa uma outra frase chamada logos. Logos, verbo tratado, mas logos vai além disso. Logos está ligado àquilo que Deus pensa. Deus não pode pensar como o homem. O homem pensa, apenas pensa. Deus, quando pensa, tudo acontece. Deus primeiro não vive no tempo do cronômetro. Deus não vive no tempo dos homens. Deus vive além da nossa história, além do nosso tempo. Lá onde Ele mora, não tem tempo. Nem templo. Diz que lá Ele é o templo de todos. Aqui estamos divididos em templos. Vocês numa igreja, nós em outra. Templos divididos. Lá
todos seremos em uma só congregação, porque Ele é o tempo de todos. A gente não sabe de fato como é que vai ocorrer a logística do céu, mas o fato é, de qualquer posição que você tiver, você vai ver Deus. São trilhões, quinquilhões, sabe lá quantos bilhões, mas são tantos quanto areia, e Deus será visto em qualquer posição. Você vai ver Deus e vai dizer: lá vem Deus. Diferente de ver Moisés, Abraão, Isaac, Deus será visto em qualquer ângulo. Deus então decidiu também usar frases para poder mudar nomes. Como você se chama, rapaz? Eu me chamo Jacó. Não se chamará mais Jacó. Você agora é Israel. Todas as vezes que a Bíblia cita, e o Deus de Jacó está dizendo o Deus do pecador, o Deus de alguém que não pode, o Deus de alguém que não tem, o Deus de alguém que está longe, o Deus de alguém que levou desvantagem na divisão dos bens, o Deus de um homem que é fugitivo, Deus de um homem que é estrangeiro, Deus de um homem sofredor, carente, que vive em depressão, Deus de um homem que leva um sentimento de culpa incrível. Agora, quando a gente lê lá, e Ele é o Deus de Israel, o Deus que transforma o pecador numa nova criatura, o Deus que muda o nome de Jacó, o Deus que dá uma nova terra para um povo distante, um Deus que conhece o teu povo pelo nome, Deus que troca nome. Nós vamos encontrar também a história de Agar, e Agar vai viver o maior e a mais linda, bela experiência que ela poderia ter tido em vida, quando ela decide colocar o seu filho para morrer debaixo de uma árvore e dá passos para trás. São os 7 passos. E ela chamou aquele lugar de 7 passos, Poço dos 7 passos. Esse poço chamou-se de El Roi. Também logo em seguida você ia encontrar aquele poço mudado de nome, chamado de Berseba. Então logo você ia encontrar um outro poço chamado de Setna, outro de Ezeque, e lá na frente você encontra um outro poço chamado de Rehobote. E cada poço tinha um significado, mas o de Agar talvez teria o maior e o mais lindo significado dos nomes. Porque decidindo ela ver o filho morrer, mas de longe, ao tiro de um arco de flecha de um jovem, ela dá 7 passos para trás. Tão logo ela vê um anjo chegar, porque o mesmo anjo que segue Abraão agora decidiu seguir Agar e o menino. Ela foi expulsa da casa. Quando ela sai da casa, Deus chama o anjo e diz: anjo, siga a mulher. E assim aconteceu. Lá o anjo fez uma perfuração, uma sondagem e buscou água, não no lençol freático, mas talvez buscou água mais pura que existisse lá nas profundezas. Ele jorra água e diz para ela: fique tranquila, dá água para o menino, bebe você também, porque o menino é um escolhido. E aquele poço, além de chamar 7 passos para trás, chamou-se também o dono do poço me vê. Eu vou repetir isso: o dono do poço me vê. Foi isso que a mulher do poço de Jacó, a samaritana, disse para Jesus: você porventura é maior do que o nosso pai Jacó? Você é maior do que ele? Porque ele fez o poço, bebeu da água, lendas e poços, poços, água, vida, sociedade, nação. E ela disse: você é maior do que ele? Ele disse: mulher, se tu soubesse quem te disse, dá-me de beber, tu lhe pediria água viva, ele lhe daria uma água que você nunca mais tornaria a ter sede, porque era viva. As duas são vivas, só que uma não te deixa ter sede. Está falando do dono do poço viver. Significados desses poços, mas nós vamos encontrar outros significados. Nós vamos ver Deus usando frases específicas para dizer o que é que vai acontecer. Vamos ver Deus determinado a falar com o homem.
Foi aí que Deus decidiu usar essa frase. Essa frase talvez tenha sido uma das frases mais célebres que Deus poderia ter falado dentro do Egito. No Egito também houve duas grandes frases citadas por homens. Moisés chamava Deus de Rechué. Moisés sempre chamou Deus de Rechué. Quando Moisés morre, Josué decide então ouvir Deus e ele é levantado no lugar de Moisés. E quando ele cita, Senhor, e Moisés? Deus diz, Moisés está morto. O negócio é você assumir o teu lugar. No decorrer da história, Josué, que foi treinado chamar Deus de Rechué, quando o Jordão se abre e todos os milagres começam a acontecer, ele decide trocar o nome de Deus. Ele disse, Moisés tinha uma visão estatista, uma visão de nação, provavelmente seria o primeiro rei, estabeleceu corte, homem sábio, e ele chamava o nosso Deus de salvação. Ele é salvação para tudo. Ele é salvação de todas as nações. Ele profetiza que se levantaria um profeta. Então, Moisés tem dimensão continental. Eu não, coitado de mim. Eu sou apenas um servo de Moisés, um servidor, um ex-escravo. Deus, me perdoe. Para Moisés, tu és salvação de qualquer pessoa. Para mim, tu és Yeshua HaMashiach. Tu és a minha salvação. Ele simplifica o nome de Deus para ele. Esse nome vai ser visto como Emanuel. Emanuel, Deus nos braços dos homens. Por isso que o sacerdote disse, posso morrer agora. Por quê? Porque os meus olhos viram a salvação que Moisés profetizou, mas eu estou chacoalhando ele, porque ele é Yeshua HaMashiach. Ele vai significar coisas diferentes para cada um de nós. Por isso que há 76 títulos de nomes de Deus. E há também as frases que Deus usa para poder fazer coisas. Todas as vezes que a gente encontra na Bíblia, e eles eram juízes, a palavra juízes quer dizer deuses, eles eram deuses, temido. Por isso que Elias, tão temido, disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E assim acontecia, e assim aconteceu. Quando Deus decidiu usar essa frase, ele é Shemot, ele está dizendo, o que está acontecendo aqui no Egito? Senhor, o que está acontecendo é que Faraó não reconhece que esse povo é teu povo. Faraó simplesmente escravizou eles. E o que está acontecendo mais? Esse povo está sendo penalizado por força mesmo, força abração. Faraó é um monarca, Faraó é o dono da terra. E Faraó decidiu agora definitivamente aumentar a carga de trabalho e a produção. Na medida que eles fizeram queixa para Faraó, porque eles estavam servindo Faraó sol a sol, a troco de nada. Eles queriam apenas comer e beber. Foi essa a reclamação que eles fizeram para Moisés, porque eles queriam comer. Deus disse, e o que Faraó fez? Faraó, ao invés de ouvir, Faraó decidiu aumentar a carga. E o que Faraó alega?